Olá, está começando mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG, a entidade que está completando agora em 2026, ou na verdade já completou 60 anos agora no dia 6 de outubro. São 6 décadas de muita história, de muitas lutas e de muitas conquistas. E para marcar esse ano, nós estamos com o projeto então do RaízCast. A cada 2 semanas, nós estamos trazendo convidados, falando sobre temas que são do cotidiano da agricultura, da pecuária familiar, do público em geral e alguns temas que nem tanto assim, não é, Thalita, minha colega Relações Públicas da FETAG, eu sou Eduardo, jornalista. E, Thalita, hoje nós temos um tema aqui, né, que para mim é uma novidade. Novidade no pedaço. É verdade. Mas é isso mesmo, Eduardo. O RaízCast ele tem como objetivo trazer temas que abordam a discussão social. Não também da agricultura familiar, mas que também levem informação ao público urbano sobre elementos e referências e produções, culturas que a agricultura familiar faz no seu dia a dia e que não chega, às vezes, às telas das televisões, aos rádios, né, que são ferramentas de comunicação acessadas em massa pela população. O RaízCast tem esse papel de levar à sociedade esses temas para debate. Mas, para nós levar os temas para debate da sociedade, nós precisávamos ter um parceiro. E nós temos um grande parceiro do RaízCast, o podcast da FETAG, que é o Broto. E, Edu, eu quero te fazer uma pergunta. Sabia que o Broto, que é a plataforma do agro, do Banco do Brasil e da Brasil Segue, que eles oferecem uma dezena de cursos gratuitos e online? Tu sabia disso? E tu sabia que eu sabia? Eu imagino que tu sabe. Eles são produzidos, então, em parceria, esses cursos com especialistas como professores da Unesp de Botucatu. Tem cursos com orientações para o cultivo de mais de 15 culturas sobre agricultura e pecuária 4.0. Sustentabilidade e até sobre o funcionamento e manutenção de máquinas e estruturas agrícolas. E olha só que legal, Eduardo. Todos os treinamentos que estão disponíveis no Broto podem ser feitos quando e onde você quiser, já que seguem um modelo de ensino à distância. Então, se tu está viajando, está em casa, tu pode fazer o curso aonde e quando você quiser. Para ter acesso ao Broto Cursos, você precisa completar o seu cadastro gratuito na plataforma. Isso vale ressaltar. Qualquer ação que você fizer dentro do portal do Broto é totalmente gratuito. Só faz o seu cadastro e pode acessar o portal gratuitamente. E vamos combinar, né, Edu, que conhecimento é um insumo básico para um empreendimento rural de sucesso. Concorda com isso? Sem dúvida alguma. Sem dúvida, Mas né? como é que faz para acessar esses cursos? Eu vou te contar. Acesse broto.com.br e comece. Aproveite hoje mesmo essa facilidade que o Broto oferece para você. Broto é também o seu jeito digital de se especializar no agro. Fico impressionada porque a cada semana, a cada RaízCast, o Broto lança uma novidade. E eu sabia desses cursos porque eu já estou inscrito aqui no broto.com.br. Faça você também igual o Eduardo e se inscreva no broto.com.br e acesse esse portal que tem inúmeras facilidades para você que é agricultor e agricultora familiar que o Banco do Brasil e a Brasil Segue oferecem gratuitamente. E Edu? Vamos lá? Além das facilidades do Broto, o Broto oportuniza nós levar para discussão assuntos que não chegam às casas às vezes, mas que eles estão em evidência na sociedade. Com certeza. E o tema de hoje, eu confesso que para mim é um pouco novo, mas é um tema que muitas vezes as pessoas acabam consumindo sem saber que ele tem esse nome. Exatamente. Né? E às vezes a gente nem quer consumir porque não sabe que pode. Eu já tenho uma aqui que depois eu vou falar qual que é, que essa eu não sabia mesmo. Tem um pouquinho de medo, né? Pois é. Mas vai, fala. Eu ia vai comentar que a nossa mesa ela tá tão colorida. Tá eu acho colorida. Que dos episódios do RaízCast que tá mais colorido, mais diferente, tá cheio de vida, na verdade. Cheio de vida. E cheio de saúde também. E muita informação. Muita informação. Porque no programa de hoje, nós temos um tema que está em destaque ultimamente
e trata sobre uma alimentação saudável. Exatamente. Né? Que hoje em dia é muito importante. Né? A gente vive numa sociedade hoje de produtos ultraprocessados, cheio de gordura, muita coisa que não faz bem para a saúde. E é importante que a gente consiga alternativas para isso. Então, hoje nós vamos falar sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. E as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas têm cada vez ganhado mais espaço na culinária de grandes chefes, mas principalmente na inserção da culinária do dia a dia, das famílias no cotidiano, para quem conhece, compreende e entende o que são as punks. E para nós falar sobre as punks, nada melhor do que nós trazer uma das maiores especialistas do Brasil sobre o assunto. E eu descobri, Edu, que existe uma Bíblia das punks, né? Que é esse livro, e que quem orientou o doutorado que gerou esse livro foi essa pessoa que vai estar no Raízcast de hoje. Temos uma pessoa muito inteligente aqui hoje no programa, né? Nossa, quanto orgulho de poder ter a Ingrid de Barros, que é engenheira agrônoma, doutora em recursos genéticos vegetais, trabalha com sociobiodiversidade, horticultura orgânica e agricultura urbana. Seja muito bem-vinda, Ingrid, ao Raízcast. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu estou descobrindo esse povo, né? Mas realmente é uma alegria ter um espaço que a gente possa trocar informações, né? Divulgar as nossas riquezas, divulgar as coisas lindas que a gente tem e que a gente não conhece, e diz o ditado, aquilo que você não conhece, você não ama, né? Não aprecia. Então, quase que uma missão de vida, né? Eu acho assim que a gente tem que fazer um esforço de valorizar toda essa riqueza que a gente tem, principalmente no momento, né? Um momento bastante desafiador, sob o ponto de vista de alimentação, de carências, da tal de fome oculta, né? E as dificuldades do clima. Veja só, hoje de manhã eu moro em Viamão. Eu fui na feirinha, a feirinha estava mal, né? As pessoas perguntando, mas a chuva detonou minha horta, tomate, não tem, porque a alface, então, nem pensar, né? Uma semana de chuvarada, são plantas alimentícias assim que não foram desenvolvidas por uma situação climática difícil, desafiadora. Então, a gente vê ao lado, né, até lá na pracinha mesmo, onde tem a feirinha, uma variedade enorme de plantas que passaram a semana de chuva, passaram ventania, passaram calorão, e estão lá nos abanando, querendo nos dizer alguma coisa. Né? Estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro e estão pedindo para serem conhecidas, né? Mas antes de nós conhecer as plantas, a gente queria conhecer a Ingrid. Quem é a Ingrid? Da onde ela vem? Como que ela se tornou uma engenheira agrônoma? Conta um pouquinho para nós. É uma história de uma gaúcha, né? Eu nasci em Santa Vitória do Palmar, pezinho no Chuí ali. Meu avô materno era uruguaio. Minha mãe nasceu no Taim, e uma herança indígena muito forte, né? Da família, principalmente da minha mãe. E o meu pai trouxe uma bagagem do Nordeste, porque meu pai era paraibano. Então, a gente ouvia ele falar de uma série de plantas que a gente nunca tinha visto. Mas a mãe, eu achava assim que era mágico o que ela fazia, né? Ela ia lá, pegava as plantas, tudo, pá. E a gente viajou muito por conta da profissão do pai, que trabalhava em estradas de rodagem, mecânico de máquinas de estrada. Então, nem sempre minha mãe podia ter horta, nem as pessoas que moravam perto, porque a gente era meio andarilho. Mas eu aprendi com ela, tinha os matos de comer. Então, isso vem muito da minha infância, da minha raiz
bem antiga. E como que eu chego na agronomia? Na verdade, foi uma guinada, né? Eu fui da penúltima turma do curso de clássico do Júlio de Castilhos. Muito ousadamente, eu queria ser escritora. Eu fiz o clássico e, quando eu estava no terceiro ano, uns colegas que faziam alemão no Goethe nos chamaram. Vai ter um alemão lá que está vindo da Alemanha, cheio de história, e vai ter um coquetel. E a gente, quando tem 16, 17 anos, falou que tem comida, a gente vai, né? Vai, nem pede onde é, né? Então, era nada mais, nada menos que o José Lutzenberger, né? Voltando da experiência que ele teve profunda, né? Da Alemanha, ele trabalhou lá numa empresa de agroquímicos e mexeu com a cabeça dele. Ele veio já com todas as teorias, né? Toda a efervescência da década de 70, e ele apresentou para nós um filmezinho daqueles ruins, parece as listrinhas. Um filme sobre o impacto, né, da aplicação, já naquela época, da aplicação de agroquímicos nas lavouras. E, nossa, ele teve um discurso assim, tão potente que a gente saiu de lá muito mexido. E aí eu encasquetei, eu comecei a olhar e querer saber mais dessa coisa, né? Porque eu sempre morei no rural com meus pais, mas a gente era andarilho, eu nunca tive raízes, né? Mas eu conhecia muito de planta, muito do mato, assim. E aí eu comecei a achar que aquilo era muito interessante, né? Era uma coisa nova. E aí, da noite para o dia, assim, não vou mais fazer letras nem nada das humanas, eu vou fazer agronomia. E foi um auê. Foi um auê em casa, né? Não, porque isso aí é para menino, porque isso aí tem que dirigir trator e não sei o quê. Quanto mais falava, mais eu me empolgava. E eu fiz o vestibular no janeiro seguinte e passei de primeira. Os primeiros anos foram cabulosos, né? Porque imagino que naquela época não haviam muitas mulheres no curso. Não, a gente tem até hoje a famosa turma do 73, né? Que sempre entravam uma ou duas, e às vezes elas não conseguiam ir até o final do curso. E no ano que eu entrei, entraram 8 mulheres. Era um mulherio. Nossa! Contra 72 rapazes. Que entrava turma de 80. 80, né? E, então, assim, foi um despertar, foi um desafio, e foi muita coisa importante, porque eu era uma menina do interior, né? Vim morar na casa do estudante, que eu sempre digo que foi minha segunda faculdade. E eu tive a felicidade de fazer o curso de agronomia quando, embora sempre, né, essas questões de apoio à educação, etc., mas tinha ainda uma cultura da agronomia de campo. Então, eu fui uma aluna muito privilegiada, porque tive professores fantásticos e a gente teve aula de campo o tempo todo, né? E instigado a conhecer, a ver, a identificar. E isso marcou muito, né, a minha vida. E quando eu concluí o curso, eu recebi um convite para entrar na área da olericultura, na parte de produção de hortaliças, né? E aí eu fui para Minas direto fazer o mestrado. E quando eu voltei, eu já voltei assim com a cabeça cheia de cheia de ideia, cheia de ideias. E aí eu tive uma boa formação já no mestrado da questão da diversidade, né? O que é esse negócio da diversidade, né? Como que é isso? E era, assim, um momento de entrada muito fortemente da famosa Revolução Verde, né? Uhum. Foi um momento aí da afirmação da soja, principalmente. Como eu fiz em Minas, na Zona da Mata, era café. E quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, olericultura, produção de hortaliça... é coisa de japonês. Coisa de dona de casa. Mais
ou menos. Né? Hortinha, né? Como o pessoal falava. Hortinha. Então, mas às vezes o universo te dá uma coisa assim que não é muito valorizada, mas olha, deixa ela fazer o que ela quer. E eu fui muito sortuda, né? Que legal, legal. Eu tinha uma hierarquia de chefe, e reitor, e pró-reitor, e diretor, mas deixa a guria fazer o que ela quer. Deixa pra mim, né? Eu entrei para dar aula, né? Primeira vez que eu botei o pé numa sala de aula, eu tinha 25 anos. Nossa! Todos os meus colegas tinham sido meus professores, né? Que Então, também tem esse recorte que eu não vou entrar muito, mas eu acho que é importante, que é a presença feminina em cursos muito masculinizados, né? Que não enxergavam, porque hoje tem cursos maravilhosos, não enxergavam essa coisa da mulher, historicamente, da agricultura e mulher, da diversidade, a mulher, quem faz as escolhas, quem seleciona, quem guarda, né? Eu fui uma sortuda, porque não foi uma escolha pessoal, né? Foi uma oportunidade. Surgiu. Nem estava querendo muito, né? Hoje já está mais ou menos equilibrado, assim, o número de mulheres nos cursos de agronomia. Na veterinária, a mulherada já passou, né? Já é a maioria. E na agronomia está bem equilibrado. Nas agronomias, né? Nos cursos de agrárias em geral, sim. Tem se despertado mais esse olhar voltado, né, da mulher para ciências agrárias. Sim, né? Sim. Eu até tenho uma amiga agora que defendeu, faz poucos dias, o doutorado dela. E eu disse, nossa, uma mulher doutora, né? E numa área fitossanidade, acho que ela estuda, numa área bem complexa, né? Da agronomia. E eu disse, ai, quanto orgulho. E que legal ver mulheres ocupando espaços assim, né? Com certeza. Que legal. Mas, Ingrid, tu trouxe um pouquinho, né? Toda a tua vasta história, assim. Mas a gente olhando todas essas plantas aqui... Nessas tuas andanças, foi a agronomia que te despertou esse olhar mais voltado às plantas não convencionais? Foi esse acesso que tu teve com a tua mãe, pelo que tu contou, a tua mãe já utilizava isso em casa? Foi o teu mestrado, pensando nas hortinhas, né? Mas o que te despertou para olhar para as punks? Pois então... Aí é que eu comecei a me encorajar a botar lá no meu currículo que eu trabalho com biodiversidade, que vira um palavrão, né? E de muito significado. Quem mais me inspirou, e muita gente me ensinou muito, foram os povos originários, foram... as pequenas mulheres, as pequenas grandes mulheres. Porque porque você tem uma rotina na coisa universitária, né? Você tem uma rotina de aula, você tem uma temática, você tem que passar aquele conhecimento. Quando a gente passa para essa outra etapa, que é a pós-graduação, que... no meu olhar, né, ela é superestimada, supervalorizada, mas é um diferencial bastante grande, porque você aí realmente define para onde você vai andar. Se aprofunda, né? Se aprofunda. Como eu trabalhava muito solo dentro da agronomia, dentro da minha área de produção de hortaliças, para você oferecer coisas atraentes, você tem que ter parcerias, né? Então, inicialmente eu comecei trabalhando mais fortemente com as medicinais e aí com muitos grupos, né? Muitos grupos assim que até hoje me chamam de pastoral da saúde, de associação de mulheres, de tudo, né? Falou que a planta quer saber, e aí tem uma professora da agronomia que trabalha com isso, volta e meia vinha alguém com um galinho, entende? E aí deu uma explosão na minha cabeça e uma explosão de, assim, vontade de fazer projetos mais abrangentes, né? E tive ótimas parcerias com colegas de Botucatu, que também a gente estava começando mais ou menos na mesma época, nos preocupar trazer para dentro das agrárias esse grupo de plantas que era um mistério, né? E
E também a conhecer essas pessoinhas que começaram a bater na minha porta, né? Porque para a maioria da população, e eu vejo ainda assim, eles olham aquele prédio, universidade, ele é o prédio da agronomia. As Muito pessoas, distante, né? Muito distante. As pessoas, poucas pessoas se sentem encorajadas a ir lá, entende? Aí ver. Aquilo é meio um negócio encastelado, né? Mas quando você trabalha no contexto dessas plantas, existe uma magia. E uma mesmo. aproximação, né? E uma aproximação. Aí você, quando tu te dá conta, tu tá numa roda conversando com a mãe de santo e a filharada de santo. Quando vê outro dia, tu estás, sabe, lá com os guaranis, etc. E eu vou dizer para vocês, foi minha grande escola. Porque você tá lá, tá com os caingangue. Professora, nós só temos isso aqui hoje, né? Que nós vamos lhe oferecer uma comida de índio. Nós fizemos aqui um arroz com Maria Preta. E na minha lógica do agronomês, Maria Pretinha, que é uma solanácea, que tem muitos alcaloides, a gente olha aquilo, planta venenosa e a planta daninha. E o índio vai me oferecer um arrozinho verde. E o medo. Se eu sair pelo menos só com uma dor de barriga, eu tô salva. Ótimo. Eu acho que eu não ia comer. Eu ia sair com fome. Claro. Então, a coisa assim, né, do academicismo, tu jamais tem certeza que fez com Maria Preta? Não tem, porque dá por tudo que é canto, mas é isso aqui, dá sustância para o arroz. O que a Ingrid fez? A Ingrid sabia o nome científico da dita cuja, né? Eu vou lá e jogo num site de busca, e vou para a biblioteca e vou ver o que tem. E aí, em várias partes do mundo se come isso. E ela é riquíssima em nutrientes, entende? E que a gente não sabe que e pode que a usar. gente não sabe que pode usar, porque para nós, para o nosso contexto ainda hoje, Maria Pretinha, né? Será que as pessoas não meio que se acostumaram, de repente, a comer alface, a comer... Sim. Fugiu Rúcula. o nome. Rúcula. Uhum. A rúcula até, numa certa linha histórica, ela é muito jovem na nossa culinária, né? Você sabe quando que a rúcula se firma como uma hortaliça? Quando se firmam as galeterias. E quando que entra o negócio das galeterias? Quando os filhos dos colonos começam a ter que achar alguma coisa para fazer, né? Principalmente beira de estrada, né? Uhum. Você pega as rotas historicamente, você vai ver que a gente brinca, né? Comida de caminhoneiro, com rota, onde serve polenta, galinha comida com molho, comida de sustância e rúcula. Porque a rúcula, se tu procurar qualquer coisa assim, de pesquisa nos anos 50, só se for na Europa, né? Porque a rúcula é europeia de origem. Uhum. Aqui não existia esse negócio de rúcula, né? E se nós pensar, a rúcula é uma planta convencional. Como a alface, hoje sim. Hoje sim. Como brócolis, como repolho. Sim, plantas muito, muito, muito melhoradas, muito trabalhadas para um mercado, a gente diz um mercado consumidor, né? Nem sempre, às vezes o consumidor nem está sabendo. O mercado prepara isso como um produto inovador e vende. Olha, o consumidor quer um brócolis de cabeça única, aquele brócolis bonitinho, né? Uhum. Por quê? Porque o outro brócolis, que a gente chama o ramoso, aquele tu colhe numa única planta, tu pode colher até 4, 5 vezes. Mas né? não é bonito aos olhos. Aí não vende no mercado. Não vende porque tem essa... Puxa, eu acho que é muito mais do lado do campo de vocês do que do meu. É o marketing. É o marketing, é uma estética, é um discurso. Mas aí nós não vamos entrar hoje nisso, porque daí nós conversamos o resto da tarde. Mas, Ingrid, que é uma coisa que está ligada com uma coisa muito forte, muito poderosa, que se chama indústria da semente. Tá? Quem é que melhora e quem é que... oferece essas coisas, né? Tem toda uma caixa capitalismo, aí. Né? Mas assim, por que é que a gente olha a serralha e diz isso é mato, se ela é prima irmã da alface? Por que a gente olha radiche do padre, que está ali,
A gente diz radite do padre, isso é de roça, aí quando não tinha mais nada para comer, comia isso. Mas é uma alface, é uma latuca, cientificamente falando. Ela é uma alface. Hoje, muitos restaurantes procuram as pessoas para isso. Qual é o grande diferencial? Não foi melhorada, não foi selecionada para assim, ser tenra, não ter mais tanto látex, porque a alface é amarga, né? Uhum. A alface nativa é amarga, né? É como um radite. O radite é parente da alface. Como que o radite vem? Porque é melhorado para ter folhas maiores, para ser colorido. Hoje se aprecia muito os radites rosso, né? Os vermelhinhos. Então, desloca daquela planta espontânea que está lá no fundo do teu quintal, né? E que a gente não usa, não é mesmo? Não, e porque as pessoas também, né, foram, com a intensa urbanização, elas foram perdendo os tais dos quintais. Você vai se distanciando de alguma coisa que você aprendeu desde criança, com a mãe, com a avó, com não sei quem mais. Você está distanciado, né? Então, você não tem convívio com essas espécies. E elas são estranhas. São estranhas para a gente, são estranhas. E aí, esse estranho, antes nós conversávamos, mas é aquela coisa, é o íncio da horta. É? Uhum. É o íncio da horta, isso. Né? Mas eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho o que são as punks, plantas alimentícias não convencionais, assim, não no olhar acadêmico, né? Sim. Mas na linguagem popular, para que quem esteja em casa possa pensar, não, mas isso aqui pode ser uma punk, vou pesquisar, isso aqui eu posso me alimentar. O que são as punks? As punks são assim. A maioria das pessoas pensa que é o mato da horta. Mas é um grupinho. Planta não convencional, pessoal, é planta que não está disponível, tão facilmente disponível no mercado. Você pode encontrar em feiras, algumas. Mas é mais difícil. Agora, existe um outro grupinho das punks, que são aquelas plantas que elas não são conhecidas por um grupo, por uma comunidade, por uma população, por um estado, por um país. Não conhecem aquela planta. Então, eu vou dizer para vocês. Na África, hibisco, existem vários hibiscos, uma família enorme, né? Mas hibisco sabdarifa, desde sempre, eles usam como alimento. Usam as sépalas para fazer chá, o famoso carcadê do Egito, que hoje serve para o turista. As sementes torradas, especialmente os homens, né? Primeiro os homens comiam, para dar virilidade, porque são riquíssimos em nutrientes. Depois os homens comem, aí você faz uma farofinha para as crianças. Depois a mulherada come, porque são essas questões culturais. Como que esse tal de hibisco vem para o Maranhão, no Brasil? Veio pelos povos africanos que estabeleceram no Maranhão, no norte. O hibisco que nós conhecemos hoje. Hoje. Tipo, o hibisco que põe no chimarrão, que faz chá. Faz chá. Só que assim, ele entrou com a forma que o africano lá, as etnias, como é que eles cozinhavam esse hibisco. Essencialmente usavam as folhas, porque bem adubado dá uma folha grande, comiam as flores, né? E dava uma incrementada nos outros alimentos. Inclusive porque essas mesmas etnias africanas trouxeram um tipo de arroz especial que tem no norte, né? O arroz de sequeiro. Foi trazido por etnias africanas. E juntar o arroz, tem que dar um toquezinho, um colorido, bota as folhas do hibisco. Como que é chamado no Nordeste o hibisco? Vinagreira. Por quê? Porque ela é azedinha. Agora, traz essa vinagreira para o Rio Grande do Sul e tem, né, a década de 70 era planta de jardim, hibisco é planta de jardim. Aliás, que vocês têm aqui no jardim um hibisco que eu ia pegar. Você ia tirar do jardim para nos trazer para a mesa. É assim que funciona. As punks são assim, não é mesmo? É bem assim. Então, acharam bonito, né? E traz... E vem para esse contexto mais europeizado do sul, do sudeste e sul. Vira planta de jardim, porque dá uma flor muito grande, muito bonita. Quando que isso
né, é punk. Sim, lá no Maranhão a vinagreira não é punk. Qualquer pátio tem e cozinha. E tem um prato típico que se chama arroz de cuchá. Pode botar aí na anotação. Pessoal, arroz de cuchá. Tema de casa aí para pesquisar esses temas. E eu já vou anotar alguns também. Um arroz cozido com folha da vinagreira, que já vem temperado, né? Agora, sim, foi indo, a gente foi, né? Vários colegas, principalmente aí na virada, né? Nos 2000, que a gente... Vários grupos, assim, se apoiando e tudo. Vamos trabalhar com essas plantas, Pô, mas e esse arroz de cuchá? Mas na África dizem que fazem chá. A gente vai lá olhar. O que a África faz chá? Faz de uma espécie, que é a sabdarifa, a vermelhinha, e não é da flor, é da sépala da flor. E é um chá que hoje é fantástico, é medicinal. Hoje a gente até nem pode mais dizer que ela seja uma punk, porque você encontra, né? Qualquer marca de chá hoje tem. E o mais incrível que tem, qualquer chá de maçã, qualquer chá que está escrito na caixinha, chá de maçã, olha lá nas letrinhas. Maçã desidratada, não sei o quê, hibisco sabdarifa, porque é o hibisco que dá a cor. Nossa, olha, essa eu não sabia. Né? É aquele chá de maçã que dá aquele rosinha lindo, né? É o hibisco. E ele combina porque a maçã também tem os ácidos málicos, né? Também ela é um pouco acidazinha. Então, é uma zona, né? Nem sempre fácil a gente dizer isso é punk, isso não é punk. Quando ela começa a ser cultivada, quando ela começa a se tornar um produto de mercado, conhecida, etc., ela não é mais não convencional, então ela deixa de ser uma punk. E é que a gente quer, que muitas delas deixem de ser uma punk. Né? Mas eu quero falar de uma punk que para mim é a maior, a mais curiosa das punks. Era essa aí que eu tava falando no começo. Que quem está em casa, quem é mais agricultor e é da roça de verdade, vai saber o que é isso aqui, né? Mas a gente que é um pouco mais da cidade, né, Eduardo? Se nós passar por um pezinho desse, fazer assim... Deixa eu ficar mais longe aqui. Eu acho que eu vou sair um pouquinho. Eu quero fazer um desafio para ti. Passa a mão aqui. Não, obrigado. Não quer? Mas isso aqui são ortigas. São ortigas. Ortigão e ortiguinha. Tem esse nome porque na anatomia delas, elas têm uma proteção. Né? Não é à toa. Elas têm uma proteção para que as pragas, né? As lagartinhas não vão comer elas. Não vão comer? Não, porque qualquer inseto que roçar vai levar uma espetada, né? E vai ficar por aí. Então, são plantas que dificilmente você vê dano de inseto. Então, vamos navegar um pouquinho no agronomês. São plantas muito interessantes do ponto de vista assim, de não ter preocupação de ter que estar aplicando um produto contra a lagarta, contra o pulgão, etc. Porque são plantas extremamente resistentes, que têm seus mecanismos de defesa, como a gente diz. Mas, agora, Ingrid, eu queria te pedir o que a gente consegue fazer com uma ortiga na culinária, porque ela é uma punk. Então, a Thalita me provocando aqui o que a gente faz com as urtigas. Eu quero primeiro comentar que as urtigas, elas têm pelos urticantes. Que é o que dá a coceirinha, né? Que dá a coceirinha, que dá a ardência mesmo, né? Dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, assim, a parte de cima da folhinha não tem lá grandes, né? Essa planta aqui, que é a urtiga dioica, foi trazida pelos imigrantes europeus, ela é europeia. E essa aqui é nossa, nativa nossa, quem sobe a serra aí, Nova Petrópolis, então, né? Um pezinho do lado da outra, que é o urtigão, aurera. Então, a gente olha aqui, nem é pelos, né? Parece espinhozinhos. Tipo, aqui de pertinho dá para ver que são uns microespinhos, né? Mas assim, ó, posso botar a mão sem medo. Então, primeira coisa, né? São alimentos riquíssimos em ferro. E nós temos um problema nutricional no Brasil.
da carência oculta do ferro. E onde é que está isso? Nas anemias. Né? Às vezes as pessoas têm cansaço, meu trabalho está chato, eu volto para casa, não consigo nem ver um filmezinho, porque às vezes a pessoa tem carência de ferro. Então, do ponto de vista assim, de alimento, ela é riquíssima em minerais e especificamente como fonte de ferro. Então, o que a gente faz? A gente diz assim, olha, faz branqueamento, que é um termo da culinária, né? Que é você passar as folhas em água quente, bota ela dentro de uma vasilha, passa com água fervente, não é para cozinhar, porque vai tirar a cor verde linda que ela tem, e rapidamente tira e passa na água da torneira ou bota com gelinho, escorre e vai fazer tudo o que quiser e puder fazer com essa planta. Pode fazer pesto, com qualquer uma delas, pode fazer molho pesto, pode fazer refogados, né? Pode fazer sopas, mas existem já, e aí é que vem de novo, né? Como as plantas andam com as pessoas, os humanos, especialmente as mulheres, as criadoras na cozinha, existem com essas plantas já pratos típicos, deliciosos. Um deles, muito famoso, é risoto de urtiga. Você pega um bom massinho, né? Passa lá na água quente, escorre, pica, faz um refogado com cebolinha, com cebola, e faz um risoto. É topíssimo. Eu garanto. Eu garanto. Mulheres e homens. Mulheres e homens façam o teste, produzam essa receita em casa e tiram uma foto e marcam a FETAG no Instagram. Boa! Isso aí. Para nós ver como é que vai ser esse risoto de urtiga. Porque, sabe, que eu sou muito curiosa em relação a isso, porque a gente tem um colega, o Giovanni, que ele que introduziu um pouco do tema das punks para nós, né? E ajudou a gente a fazer o roteiro do programa. Um abraço, Didio, valeu. Obrigada, Didio. E trouxe livros e apostilas para nós estudar. Mas ele sempre fala da urtiga e que ele faz omelete com urtiga e faz urtiga frita. E eu, gente, como é que tu vai comer urtiga? Que pra gente é mato que tá em potreiro e que só dá ardência na pele, onde encosta, só causa mal-estar. Como que tu vai comer? E aí ele começou a nos explicar, então, fazer culinária de alto nível com uma planta não convencional que a gente jamais imaginaria. Exatamente. E essa sementinha aí da urtiga dá pra usar? Mas antes da sementinha eu quero contar uma coisa que vocês Então, vão ficar. Alguém aqui gosta de sushi? Nossa! Eu não. Eu não sou muito, não. Eu prefiro um churrasco. O sushi clássico, né? Ele é envolto em algas, né? E essas algas são importadas, porque a nori, principalmente aquela pretinha, aquela folhinha preta de algas, vem do Japão, de países asiáticos. E são carinhas, e dizem que o mercado está escasso. E aí, lá no Paraná, com uma senhorinha, eu descobri uma coisa incrível. Ela produz para casas de sushi o urtigão. Faz o branqueamento, que nem eu estou dizendo para vocês, depois enxuga bem a folha. E os chefes, tem um nome chique lá do mestre sushi, né? Eles estão enrolando com a folha do urtigão. E diz que é bárbaro, o pessoal está adorando. Olha só. E ela está fazendo dinheiro. Ela já está sendo a especialista do urtigão para sushi. Coisas que as punks nos provocam que a gente não tem nem ideia, né? Provocação por provocação, eu vou dizer que as florzinhas, né? São florzinhas minúsculas, depois viram uns cachinhos, parecem uns baguinhos aqui coloridos, às vezes bem coloridos, dependendo da cultivar. São comestíveis. Então, para vocês não duvidar... Dá para comer. Vou comer. E quais os nutrientes? Das florzinhas, não tem muito estudo ainda. Das folhas, são muito bem estudadas. Né? É muito rica em minerais. Ferro, porque a família das urticáceas é rica em ferro. São plantas especializadas em extração no solo, né, de determinados nutrientes. Então, ferro, magnésio, são nutrientes muito importantes hoje, né, para a nossa saúde. Então, assim,
pode fazer numa salada de flores, você já pode botar a inflorescência do urtigão. E ela tem cheiro? Não, é neutra quase. Eu quero ver. Neutra. Eu quero provar também. Ou ela tem um espinhozinho também, né? Meio... Não tem espinho. Quer dizer, uns pelinhos. Um pelinho. É, mas o pelinho da flor não é urticante. Não, um pouquinho. Então, eu já tô... Tu já tá curada, eu acho. Mas a gente falava de flores, né? Isso é uma flor. E aqui tu trouxe para nós 2 espécies de flores. Para mim, essa aqui a gente compra no mercado e põe num vaso na água em casa. E faz um enfeite, certo? Mas essa aqui é muito similar. Qual é a diferença entre essas duas? Qual é punk e qual não é? Bom, primeiro para começar, essa flor tem um nome meio esquisito. Austroemeria. Que difícil. Como é que é o nome? Austroemeria. Austroemeria. Mas é uma flor... Sabe aquelas flores chave na floricultura? Porque ela dura muito. Então, quem faz decoração com flor de corte, que a gente chama, flor natural, essa aqui é preferidíssima. A diferença é que essas plantas são nativas da Mata Atlântica. Essa aqui é uma nativíssima, que apareceu no meu pátio, eu gostei, então tu fica aí. Tá para comer? Sim, tá para comer. Olha, você abrir essa daqui, você olhar a similaridade do desenho das pétalas, é muito parecida. O que acontece é que essa daqui foi melhorada para a floricultura e é cultivada para a floricultura. Então, o sistema de cultivo não tem flor orgânica ainda, né? É com uma carga bem grande de agrotóxicos, principalmente fungicidas, para não ter nenhum problema, ficar intacta, né, bem colorida, etc. Então, essas que a gente compra para arranjo floral, de jeito nenhum para salada. Quando tu falas em melhorada... Selecionada, um processo assim que o geneticista, o melhorista, né, foi selecionando, plantou, sai uma planta sementes, sai 10 com a cara da planta mãe, porque elas se cruzam, né? E as outras, vamos dizer, em 100 plantas, 10 saíram com a cara da planta mãe. E as outras saíram com a cara da planta pai. Essas 10 são diferentes, entende? Ou é mais alaranjada, ou sai um tom rosado interessante para o olho do melhorista e para o olho de quem vai vender flor. Qualquer coisa em flor é um produto de luxo, fantástico, e de moda, porque flor também está na moda. Tá na moda. Então, assim, se a moda, as mulheradas inventam que vai ser magenta, então, tudo que é flor que tiver esse tom vai vender mais, né? Ou cor de vinho, qualquer coisa assim. E a nossa nativa está lá, bela e faceira, entende? O que acontece é que são flores pequenas, né? São flores que dão nessas cachopinhas não tão abertas, né? Mas elas duram bastante, interessante, né? Essas aqui que são espontâneas, estavam lá na minha horta, não ganharam nem cuidado nenhum, eu posso comer. Quem sabe a história de vida é porque a urtiga, o feitiço virou contra o feiticeiro. A urtiga tá coçando aqui. Falou de mim. Eu provoco vocês. Eu provoco. Eu aceito o desafio. Então, assim, cuidado, pessoal, quando a gente fala flores comestíveis, né? Se come, né? Às vezes, só uma vez. Porque as flores, muitas flores, também têm a sua estratégia química para garantir que nenhum inseto vai comer. Porque a partir da flor, a planta vai fazer a semente, que é garantia da nova geração. Então, muitas plantas têm estratégias de segurarem determinados venenos na flor. Então, a gente tem que escolher bem qual é a flor que a gente tem. Mas existe hoje bastante material informativo e as clássicas, né, que já vêm sendo consumidas desde o Império Romano, que tem geleia de rosas. E, pois é, tu sabe que tem uma agroindústria familiar nossa que faz geleia de rosas. Olha que legal! Sim. Que maravilha! Já adaptaram esse processo para a industrialização.
É verdade. Sim. E assim, ó, a gente recomenda, dentro desse olhar da agrobiodiversidade, da sociobiodiversidade, as pessoas que ainda têm, né, no seu contexto familiar, apreciam guardar a rosa que era da oma, né, aquela roseira que o nono cultivava. Geralmente são as roseiras mais antigas que têm muito pouco melhoramento. Então, o que que tem? Elas são perfumadas, porque a rosa de floricultura não tem mais perfume, né? Ela tem que durar mais. Se ela começa a exalar perfume, as substâncias ali se transformam em etileno, ela envelhece rápido. E a outra coisa, as pequenininhas assim, elas ficam mais interessantes quando você faz uma salada ou uma decoração de bolo ou qualquer coisa que você valoriza a planta. Então, eu vou dizer assim, ó, tem pessoas aqui em Porto Alegre, eu conheço em Criciúma, uma pessoa que só se especializou em vender as caixinhas plásticas com flores para hotéis. Cada caixa plástica com 20 flores, setembro, em Criciúma, custava R$20. R$1 por flor. Exatamente. Olha quanto agrega valor. No meu olhar, acho que exagerado. Mas se vocês pensam que essa pessoa ela entrega 20 caixas de 2 em 2 dias, dá um trabalho. Você tem que pegar a flor, não dá para lavar. Você tem que ter um cuidado, entende? E depois é um artigo de luxo, né? Mas a gente pode também despetalar elas e fazer uma panqueca de flores. Você pode botar de no flores? Sim. Olha que legal. Você pode pegar Várias dicas uma culinárias capuchinha, aqui. né? As capuchinhas você pode botar. Meu marido fez uma coisa muito legal. Ele faz tapioca de flores. Olha só. Tá, mas assim, como é que faz? Agora eu fiquei curioso. Sabe fazer tapioquinha, né? Bota a massinha da tapioca ali, Sim. joga as pétalas em cima, porque elas são bem delicadas, né? A hora que você vira, fica uma tapioca topíssima. Olha só. quem quer fazer um café da manhã especial pro bem. Pronto, olha, fica a dica, viu? Fica a dica. Mas uma família, né, que está fazendo um projeto de turismo rural, puxa vida, vai sim, né, vai encantar os visitantes. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma criativa, de uma forma lúdica e olhar para esses recursos de um outro jeito. E que né? estão na propriedade. E que estão na essa é a propriedade. diferença, né? É. Estão na Tá na propriedade. E às vezes a pessoa não sabe. E a pessoa não sabe, né? Não tem. Acha que não aquela teve... flor é só para decorar, por exemplo. Ou a até casa. que não possa Sim. comer, né? Porque tu sabe que uma vez eu fui num casamento e aí eu cheguei no casamento e tinha essas flores aqui na salada. E o casamento era bem chique. Pensei, meu Deus, como é que foram botar isso aqui na salada? E é uma punk. Mas eu fui descobrir isso muito tempo depois. Tanto que na hora eu não comi o que tava na... Porque eu não sabia se podia ou não. E é uma punk. Isso aqui é um... É mato? É isso? Né? Nossa, essa é uma planta assim que ela forma muita semente, ela se ressemeia, né? Você não precisa se preocupar. Se bota numa beira de cerca, bota num lugar, ela faz a ressemeadura e assim, a gente pensando um pouco nessas dificuldades climáticas, nessas questões assim de plantas de alimento, frente dificuldade, às vezes você tem dificuldade até da aquisição da semente. Semente é um produto caro, semente é insumo, né? Então, sempre tem alguém esperto, né? Alguém experimentou, viu que tinha um sabor parecido, não sei se todo mundo consegue ver, você quer o fruto da capuchinha? Alguém hoje industrializa, já vi industrializado em vidro, conserva, isso aqui é alcaparra nacional. Você sabe quanto que é um vidro de alcaparra? Normalmente, a nossa cultura do sul, mais com peixes, né? Eu vou fazer aqui um peixe vidrinho com alcaparras na manteiga, essa coisa. Um vidrinho muito caro. Tipo um vidrinho finíssimo, uns 15, 20 reais. Não, a última vez que eu comprei já paguei mais que isso. Sim. Faz tempo que eu não compro. Então,
Eu tem em conheço, casa. eu conheço pequenas agroindústrias que já fazem alcaparras de capuchinha, que não é alcaparra. Mas eu vou dizer para vocês que a alcaparra é da mesma família botânica que da capuchinha. Só que a origem dela é Grécia, né? E essa nossa é andina. E É nossa. E daí a Grécia é chique, né? É chique. Todo mundo Chique. conhece. Nem vamos entrar por aí, porque tem uma questão muito importante, né? Que eu, Val, Andréia, nossa turma que a gente continua discutindo, né, essas questões, é a nossa dependência das culturas e dos produtos ditos superiores. Tudo aquilo que vem com um rótulo, um inglês, um francês. Puxa vida, mas a gente pode trazer a nossa ancestralidade, entende? Trazer aquilo que é a nossa raiz verdadeira e aproveitar isso. É que às vezes as pessoas acham assim, não, isso aqui é importado, isso aqui deve ser É melhor. importado, é É melhor. marca, Nós temos né? muito disso ainda, né? Então, acho que a gente também tem que, assim, olha, isso é nosso, vamos valorizar, né? Valorizar E o às que é vezes da terra. as pessoas nas feiras também, né? Eu sou associada da Ecovida, certificadora participativa, e a gente vê assim, meu Deus, os próprios colegas de feira, né? A gente faz uma chamada, uns puxões de orelha. Pessoal, tem que valorizar. Ah, mas está trazendo uns mato brabo para a feira aqui. Mas isso aqui é potencial, gente. É potencial de subsistência, de valorizar um trabalho, E quando a senhora- de agroindústria. Quando a senhora fala de mato brabo, isso aqui é um mato brabo, né? Isso é um mato brabo. Isso é uma cactácea, né? Aonde Esse é tu cactus. planta um Ora Isso é Pronobis, ele dá. Tá. E eu queria que a senhora E só falasse tem um que pouco... cuidar que tem espinho, né? Tem espinho, mas Ó, que falasse um pouquinho sobre... Isso não é como da ortiga. Ortiga é pelo. Isso aqui finca mesmo. Ó, pessoal, isso aqui E dói. E dói. E dói. Tá? Isso aqui é uma cactácea. Por que eu trouxe? Que ela está meio escondida aqui. Porque isso no Nordeste engorda Animais. gado, né? Mas na hora que a coisa encrespa, isso aqui alimenta gente. Se você vai na feirinha, a feirinha da José Bonifácio ali, tem gente vendendo suco da palma, né? Isso é um cactus. Mesma família, são tudo da mesma família. Então, assim, para a gente pensar, meu Deus, estão dizendo que vai fazer 50 graus no Rio de Janeiro. Essas plantas aqui se desenvolveram, evoluíram no mundo em circunstâncias de muito pouca água e muito calor. E conseguem armazenar uma quantidade incrível de nutrientes. Então, as punks têm essa provocação enquanto alimento, né? E uma pessoa que tem isso aqui em casa, dá para o coelho, dá para a galinha. Nossa, galinha adora, a gente só corta assim. Mas se eu lhe contar que a minha gata come Ora Pronobis, ela é muito... A bicharada sabe o que é bom, né? Aham. Ela gosta. Essa aqui eu tenho em casa, de vez em quando eu como uma folhinha dela. Mas aqui a gente tem esse Ora Pronobis, tem um que é roxo, tem um que é amarelo, que foram geneticamente modificados. Não. São nativos assim? São nativos assim. É essa possibilidade da planta se expressar de diferentes formatos de flores, de cor de flor, de cor de folha, né? É que aí sim, aí os melhoristas veem como um potencial. Olha, tem uma característica interessante. Mas a natureza, ela é fantástica. A natureza, se a gente pensar em IPs, a gente tem IP desde o IP branco até o IP roxo. Não, nem o melhorista trabalhou ali. Entende? A natureza que se expressa. E o IP também é uma punk. A IP também é uma punk. Aliás, uma geleia de flor de IP. Vai ter gente procurando aí. Tu sabe que nesse livro, que eu volto a dizer mais uma vez, e acho que vale mostrar a capa dele, né? Esse livro, para mim, que não entendo muito, quase nada, sou muito leiga no assunto. Deixa eu mostrar mais pertinho Isso, aqui é uma bíblia. Porque ele traz fotos, ele explica o que é a planta e ele te dá possibilidades do uso da folha, do fruto, da raiz. E é muito legal. E quando eu vi do IP, eu pensei, não pode. Porque na minha cidade, 3 Passos, se tem muito IP na rua.
né? Toda a avenida da cidade é com IP amarelo e IP rosa. E eu pensei, cara, tipo, ninguém tem a ideia de que isso aqui, além de ser uma marca da cidade, pode ser um alimento. Sim, sim. Eu fiquei impressionada. E, gente, assim, vale muito a pena pesquisar por esse livro. Eu não sei se encontra em formato digital, aonde que a população em geral consegue acessar um pouco mais de conteúdo em relação às punks. Eu não sei, só se for alguma coisa muito recente que esteja em formato digital. Eu sei que ele está preparando já uma nova edição atualizada, porque o Valdeli é professor no Instituto Federal em Manaus, ele está lá, no meio da Amazônia, naquela riqueza toda, então está descobrindo muitas coisas. Mas eu acho que assim, este canal que ele tem no YouTube, Punk na Veia, ele fala de uma forma muito comunicativa, que até uma criança, qualquer uma pessoa vai entender bem. Eu acho que uma coisa importante que tem neste livro, que é umas fotos muito bem feitas, que permite você identificar a planta. Porque você tem que ter certeza, não adianta assim, eu vou fazer. Você tem que ter certeza que está com a planta certa. Até pela essa questão dela não ser uma planta tóxica, né? Isso. Que não adianta a gente sair agora dizendo, não, IP é uma punk, posso comer, tal flor eu acho que eu posso também. Não. Tem também algumas características. Sim. Te perguntar assim, tem características que tu chega e diz, isso aqui é uma punk, isso aqui eu posso comer, isso aqui não? Tu consegue nos explicar um pouquinho? Como é um grupo de plantas muito vasto, né, muito grande, eu acho que as pessoas que começarem a se interessar, elas têm que ir para as mais conhecidas, né? É as beldroegas, é as Maria Gorda, é a Ora Pronobis, e aí se apropriando. O que não dá é assim, alguém falou que isso aqui se come. Olha, às vezes, alguns grupos que eu participo, as pessoas botam uma foto até muito difícil, porque ela não tem nada de conhecimento de fotografia, né? E é impossível a gente saber. Ela assim, eu estou com vontade disso. Eu disse, não tem certeza? Não, de jeito nenhum. Porque uma única pessoa que se intoxicar, por exemplo, ela acabou com a história das punks no seu contexto, na sua família, na sua comunidade. Não, olha, fulano comeu e passou muito mal, né? Nós não temos tantas plantas muito tóxicas assim, mas eu acho que o princípio da precaução é sempre o melhor caminho, né? E tem tanta coisa assim que é bem conhecida, né? Que você pode andar e ir caminhando, se apropriando disso, no sentido de trazer para a sua culinária doméstica, né? Até o resgate, assim, mas eu já ouvi falar, alguém fazia, minha tia fazia, né? E resgatando as receitas, o modo de fazer, porque às vezes essas plantas, por exemplo, se tu não sabe fazer o que é o branqueamento, você não vai mesmo aproveitar as urtigas, né? Se você não sabe fazer o branqueamento da Peresca grandifólia, que é muito rica em saponina, você não vai apreciar. Mas se você faz isso aqui, e nem precisa ser um pesto chique, com queijo pecorino, não sei o quê. Você faz hoje, tem várias receitas, você faz com grão de bico para dar consistência, né? Não tem como fazer um bom pesto sem um azeitinho de oliva, né? Mas faz com amendoim, eu já fiz pesto com amendoim. E dá certo. Punk. Não contei para ninguém. Falei, a gente tem pesto aqui. Todo mundo gostou. Recebendo as pessoas, né? Um pãozinho. Gente, que coisa boa! Depois todo mundo... Você sabe o que é? Aí eu dou a receita. É mesmo? É mesmo. Porque às vezes a gente não tem ideia do sabor que tem. Né? E aí a gente faz pré-julgamentos, de Sim, certa forma. E aí tu te limita. Vou comer urtiga. Uma coisa interessante, eu participei de uma oficina com uma chefa, Marigilda,
que ela desenvolveu coquetéis com punks, coquetéis sem álcool, porque as pessoas que não bebem álcool, bom, numa festa tem opção de vários coquetéis para quem bebe coquetel com álcool. E aí ela desenvolveu com punks. E a gente está lá, queremos olhar. Coquetel com flor de capuchinha e limão. Primeiro que fica lindíssimo, Lindo. né? Uhum. Depois o coquetel tem que ter o charme de preparar o copinho, né? Coquetel com folha de rosa. Coisas assim Uma que... infinidade, né? Uma infinidade de coisas assim que... Eu estava olhando aqui no livro, a própria begônia é uma punk. Sim. E aí, agora o que mais me surpreendeu, o dente de leão é outra punk. Nossa, dente de leão que as pessoas procuram. As pessoas procuram muito, mas não com esse propósito de saborear como uma punk. Não sei se vocês sabem, está crescendo muito, e agora com a aprovação das PICs no SUS, né, das práticas integrativas, está cada vez sendo muito procurado as medicinas orientais, né? Medicina indiana, ayurvédica, medicina chinesa. E aí, pessoal, está cheio de problema de pele, etc., que mandam comer dente de leão. É uma poderosa planta desintoxicante. Se come tudo. Flor, as folhas, que é dente de leão da mesma família da alface, né? Só que ele não foi... evoluído. E as raízes, né? Aqui... Então, as pessoas estão comendo mais nesse olhar de uma recomendação médica, terapêutica, né? Mas depois elas acabam incorporando isso. Nossa, era bom, eu não sabia. Acho que até eu trouxe uma planta provocativa dessas plantas de limpeza, né? Que são muito procuradas hoje. Mas ela é punk para nós. Isso aqui é uma bardana, é mato, né? Pessoal que de campo não gosta de ver isso aqui. Porque a flor, o fruto dela é um carrapicho. Então, quem cria ovelha no Pampa, detesta, porque estraga a lã, né? Mas isso aqui é uma convencionalíssima no Japão e na China, essa raiz. Essa raiz da bardana, você consegue comprar os massinhos com 3, 4 raízes no mercado público de Porto Alegre para saúde, para tratamento. Mas no Japão e na China é uma hortaliça chiquetérrima. E aqui a gente acaba descartando. E aqui, não gosto disso aqui. Totalmente. É isso, gente. Se você vai num restaurante muito tradicional japonês, que vai ser bem caro, né? Eles servem bardana. Servem, inclusive, em sushi, em acompanhamentos. Servem assim, como lasquinha, como cenoura, aqueles cortes lá que tem uns nomes chiques, né? A la Juliana. Mas para a gente entender essa questão, né? Pegando o gancho que tu trouxesse aí do dente de leão. São plantas que elas acabam entrando na vida das pessoas por um outro caminho, por um caminho da saúde. Porque todas elas, por serem pouco ou nada domesticadas, elas têm as suas substâncias de prevenção, né? As plantas têm essas estratégias, né, de proteção, inclusive assim, estresse abiótico, falta de água, excesso de água, picos de temperatura, como que elas estão na natureza há milhares de anos, né? Ninguém estava cuidando delas, né? Eu queria que a senhora abordasse duas coisas de uma maneira bem rápida, porque a gente está com o nosso tempo estourado. Mas outra planta que me surpreendeu por ser uma punk é o picão preto. Que é outra coisa, assim, que no interior, tipo, é odiado pelas pessoas. Picão. Que dá para fazer risoto, que dá para fazer as folhas refogadas, que dá para fazer suco, chá. Cerveja. Cerveja? Cerveja de picão, sim. Eu trouxe, deve estar por aí. E picão, nossa, falou picão, pessoal se arrepia, né? Tá louco? É uma planta que tem uma raiz pivotante muito profunda, né? Ela explora outras camadas do solo, então ela traz lá do fundo do solo, não é aquela camadinha de
20 centímetros do canteiro da horta, né, que está adubado. Ela vai buscar uma planta, é dificílimo arrancar o picão, né? Ela vai buscar micronutrientes, ela vai buscar coisas lá de outras camadas do solo, né? E isso que dá a característica de ser uma planta nutricionalmente muito importante. E a capacidade de você criar em cima dela, fazer um refogado. Eu gosto muito do picão em farofa. Gosto mesmo. Tem um toquezinho diferente, né? Mas eu vou dizer que uma cervejinha de picão. Essa aí eu tenho que descobrir. Duas coisas que eu quero descobrir: esse sushi de urtiga e a cerveja de picão. Fica a dica pro Eugênio. Sim. Mestre cervejeiros. Mas, Ingrid, para nós finalizar, queria que tu trouxesse, assim, nós trouxemos, e aqui tem muitas plantas, flores, frutos, que a gente não conseguiu falar, né? Porque é uma infinidade. Tipo, esse livro aqui, a cada folha que nós olhamos é uma espécie diferente. Queria que tu trouxesse como que a agricultura familiar pode se valer desse bem tão precioso que a gente tem nas nossas propriedades, que nós, às vezes, não utilizamos por não conhecer ou por ter esse preconceito. E qual que é o papel da mulher enquanto uma guardiã de sementes, uma guardiã de cultura e a guardiã desses saberes milenares em relação à utilização dessas plantas? Então, vou começar pela questão das mulheres mesmo, né? Realmente, elas são as guardiãs. Eu acho que é uma coisa que a gente está trabalhando e a gente tem que se empenhar mais ainda, né, na questão de valorização da mulher no contexto da família, da comunidade, porque muitas vezes não se enxerga o que elas estão fazendo e elas próprias não enxergam o que elas estão fazendo e talvez vejam como menor, né, uma coisa que tem muito potencial. Então, acho que é um trabalho, né? É um trabalho. Um trabalho de conversar nos grupos, de incentivar, de empoderar no sentido assim, de capacitar, porque às vezes ela faz uma geleia, mas falta um toque para ela levar isso para um produto, né? Talvez num contexto assim, olha, vamos fazer uma capacitação aqui para esse ponto. Eu acredito muito nas coisas mais simples. Por exemplo, planta desidratada, flor desidratada, pétala desidratada, as coisas que a mulher tem milhões de funções, né? Então, ela tem que ir devagar. Mas, se ela tiver um apoio, olha, um grupo que se organiza, isso é muito fantástico, porque a gente tem essa riqueza, né? Então, por que não? E dizer que elas sabem, né? Vocês sabem, às vezes, quando eu estou com um grupo assim, me olhando, né? E eu fico provocando. Vocês conhecem isso? Ah, a gente conhece. Tá, por que vocês fazem isso? Ah, a gente fazia. Então, você pegar esse diálogo, né? E trazer sem crítica, né? Sem, vocês estão perdendo, estão botando fora. Porque o que eu acho hoje é que precisa capacitação. Acho que essa é uma palavra-chave. Para desmistificar também. Para desmistificar. Desde conhecer a planta, o que fazer com ela, né? Fazer junto. Eu faço muito coisa junto. Eu sou voluntária da Horta da Lomba do Pinheiro, que para mim é um ícone, né, de agricultura urbana em Porto Alegre. E a gente faz muito isso. Trabalho coletivo. E traz a universidade, e traz as ONGs, e traz os colegas da Emater, porque nós temos que nos colocar no mesmo nível. É um esforço. É um esforço dos dois lados, né? Eu digo isso porque eu tive que vestir uma camiseta, tirar o aventalzinho do laboratório, vestir uma outra camiseta, estar no meio do povão como os colegas. A Ingrid adora povão. Eu adoro povão, sabe? E você ir lá e fazer junto. A primeira vez que a gente plantou hibiscos em Porto Alegre foi no Centro Agrícola de Porto Alegre, ali da prefeitura. Todo mundo achou aquela planta estranha, mas hoje, praticamente,
ela é comum, a gente não pode mais dizer que é uma punk. Mas a gente fez tudo muito junto, a gente fez muito junto, sabe? Sabiam que tinha uma nordestina, não sei das quantas, que a mulher sabia fazer o tal de arroz de cuchá. Nós fizemos o panelão comunitário. Isso empodera, eu acredito, né? Eu posso ser... Hoje nem me coloco mais nessa posição de pesquisadora, acho que hoje eu sou uma bisbilhoteira de matos, mas eu já tive à frente da bancada do laboratório com os alunos, né? Da gente fazer isso. Isso tem ferro, mas então pega a tecnologia de determinar quanto tem de ferro. Isso tem já documentado. Talvez assim, tirar a linguagem acadêmica e você trazer isso. Mas dizer por que é importante ter ferro na alimentação? O que é a fome oculta? Assim, tem que ter esse esforço, né, para a pessoa olhar isso e enxergar, né? Quando você faz, como a gente fez ali várias vezes na Horta da Lomba, que é bem precário, né? Mas nós fizemos um forno daqueles de pão antigo, um forninho, apareceu lá. Forno de barro? Forno de barro, com o seu João das Botinas Preta, que sabia fazer, traz o Zé, traz não sei quem... Né? E aí, assim, acontece a mágica, porque nós, no urbano, perdemos a coisa do mutirão. Né? Todo Mas mundo acho que não é só no urbano, no vê rural os vizinhos, também. já vê o vizinho meio assim, né? Mas quando você junta e que dá essa sintonia, a coisa acontece. Eu posso dizer que sim, porque eu faço isso na prática. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer... porque todo mundo agora é intolerante a glúten do trigo. Tá, mas... O trigo vai encarecer, gente. A guerra lá dos caras que produzem trigo, o negócio está feio. O trigo da Ucrânia, entender isso. Poxa, toda a nossa população indígena viveu de mandioca, de batata doce. Batata baroa, que também é uma baroa, tá? Então, vamos fazer um pão de milho. Milho, as três grandes irmãs, né? Famosas três grandes irmãs de toda a indiarada da América do Norte até Patagônia. Milho, os feijões e as abóboras. Você viu como eu impliquei com as abóboras aquele dia lá com as mulheres. Então, vamos fazer um pão de milho diferente. Aí apareceu uma senhorinha pretinha como a noite, coisa mais querida. Eu posso dar uma sugestão? Minha avó fazia pão nesse forno e assava em cima da folha da colônia. Da colônia. Isso aqui. Que é uma gengiberácea, parente do gengibre. É da folha da bananeira. Quando não tem assadeiras, etc., vai ali. Não, mas assa em cima dessa folha um pão de milho. Gente, não existe padeiro chique, padeiro chefe que faça um pão daquele. Porque isso aqui libera aroma, isso é planta aromática. E tá o conhecimento dela, entendeu? A gente fez, todo mundo com o olho desse tamanho. E não sobrou farelo do pão. Então, assim... esse despertar a gente tem que querer, né? E a gente que tem que ter o olhar, acho que a gente tem que sentar junto. Eu sempre eu tenho a felicidade assim de me dar super bem com os colegas da Emater, do CAPA, de outras ONGs assim que fazem esse trabalho de extensão rural, de ir lá e de conversar e de trazer junto. Esquece que eu sou professora universitária, pesquisadora, que já fui professora titular, top, nada disso. Faz acontecer. Faz acontecer quando eu sento junto, eu converso de igual. E eu trago o meu conhecimento e, principalmente, eu recebo muito conhecimento. Muito fantástico. Bom. Agora, com essa tua fala, a gente pode encerrar, né? Agora eu fiquei muda. Muito bom esse relato. A sua sensibilidade... Eu eu tenho certeza que o que nós temos aqui de plantas, o ser humano comum, o ser humano normal não é capaz de ver. Porque a gente passa, reclama da urtiga, reclama do picão, vai reclamar da Ora pronobis que tem um espinho. E a senhora trouxe que a sua essência é a sensibilidade, de olhar para o ambiente, de olhar para as plantas, mas principalmente olhar para as pessoas. Não adianta ter plantas se não olha para as pessoas e saiba como levar elas e cuidar delas. Então, que aula
Que aula, e quando eu disse hoje na abertura do podcast de que sim, nós teríamos a maior especialista do Brasil, quem está em casa nos vendo ou nos ouvindo através das plataformas de áudio, pode ter certeza que a senhora é totalmente apaixonada pelo que faz. A minha intenção era falar um pouco de cada, né? Vai ter que ter mais um programa. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Mas a senhora traz tanto elemento, tanto que tem muita coisa aqui de cúrcuma que a gente poderia ter falado e não deu tempo. Porque a senhora é tão apaixonada pelo que faz, que a senhora se empolga e é bonito de ver. Quem dera que todos os lugares, todas as academias pudessem ter uma Ingrid. Para mostrar para os alunos que ser agrônomo ou ser profissional não é só olhar tecnicamente as coisas. É olhar o meio, também, né? É olhar o ambiente, é olhar as pessoas. Então, queria poder multiplicar a senhora um pouquinho. Tenho certeza que o Estado todo, a senhora esteve no nosso encontro de dirigentes sindicais, que o nosso Estado todo, as mulheres que estiveram lá, mais de 300 mulheres, vão querer um pouquinho da senhora em todas as regiões do Estado. Então, só agradecer pela sua disponibilidade e, com certeza, nós vamos ter outras oportunidades para falar sobre as punks e levar as punks para um outro patamar em que elas merecem estar, porque a sociedade precisa conhecer, nós precisamos conhecer. Né? Nós precisamos nos inteirar mais, porque isso é questão de saúde pública. Quando a senhora fala, eu esqueci o termo, até anotei aqui no início, fome oculta. Nós precisamos entender o que é isso. E nós precisamos, enquanto FETAG, enquanto movimento sindical, enquanto agricultura e pecuária familiar, olhar de uma maneira diferente para essa questão da soberania alimentar, porque nós temos um papel fundamental dentro desse processo. Então, deixar uns minutinhos rápidos, que nosso tempo... minutinho, porque o nosso tempo já tá foi. Esgotado, mas para a senhora dar a sua última consideração e só agradecer por a senhora estar aqui conosco. Não, pessoal, eu que agradeço. Olha, um bate-papo maravilhoso. Estou muito feliz desse convite, de estar aqui. Né? E eu realmente espero de coração que fique uma provocação aí, muita gente fazer um esforço de olhar diferente, né? E se uma pessoinha olhar no seu pátio, né, a partir de nos assistir e identificar, olha, eu tenho isso e aquilo, nós já cumprimos a nossa missão dessa tarde. Então, assim, grande abraço, muita inspiração para todo mundo. Olhem diferente, não é para olhar só como um cifrão, olhem com amor, porque elas fazem parte da nossa vida, da nossa história. Isso aí. Muito bom, né? Nossa, muito bom mesmo, muito bom. E com certeza inspirou muita gente a ter um outro olhar, né, para a hortinha, para o mato, digamos assim. Pro inso. Então, com certeza, muita gente vai pesquisar, vai se informar melhor, porque aqui em cima a gente tem uma farmácia. Sim, com certeza. Né? E vale ressaltar que nós comentávamos que como é que é o ditado que existem punks que são plantas medicinais, mas nem todas as plantas medicinais são punks. Né? Então, daria um outro podcast. Vamos fazer o episódio 2. Episódio 2 para voltar e discutir. Mas, Edu, tudo isso só é possível e nós podemos trazer conteúdos dessa magnitude e dessa profundidade porque o Broto ele acredita na agricultura familiar. Sem dúvida. Né? O Broto, além de ser um parceiro exímio da agricultura, da pecuária familiar, da FETAG, ele acredita nessas novas iniciativas e o RaízCast é uma iniciativa que surgiu porque o Broto acreditou no nosso sonho. Então, se tu, que está em casa, está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para sua atividade, que tal implementar a energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e de gorjeta ainda economizar na conta, você consegue fazer tudo isso e muito mais pelo Broto. A plataforma digital do Banco do Brasil e da Brasilsec. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades dos produtores de todos os portes e culturas. É importante ressaltar isso, né? Então, tem para agricultor familiar, para médio produtor e para produtores maiores, né? Os produtores patronais.
Conforme o item que você escolher dentro do Broto, você poderá simular linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento ou até mesmo comprar e pagar com o CPR. Ou ainda, solicitar um orçamento direto ao vendedor. Tudo isso por meio de uma plataforma simples, rápida e extremamente segura. Também é importante ressaltar, o Broto é um portal extremamente seguro que você pode entrar, cadastrar os seus dados e não ter preocupação nenhuma. Então, acesse broto.com.br e descubra o seu jeito digital de fazer o agro. Edu? Antes de acessar o Broto, deixa o likezinho aqui no vídeo. Né? Isso. Nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E aí sim, aí vai lá no broto.com.br e conhece o site, os cursos, tanta coisa boa que está à sua disposição. Comprar, vender. Quem é cliente do Banco do Brasil pode buscar os seus financiamentos através da plataforma do Broto. E, Edu, vale ressaltar e lembrar também que quem fizer a receita da urtiga, publique nas suas redes e marque a FETAG para que a gente... @FETAG-RS. Isso aí. Agora fica também aquela dica, né? Que tu que gosta de culinária já podia praticar, né? Convidar os colegas para um final de semana, tu se puxar num risotinho. Tá bom. Pode ser? Fica o recado. Fica a dica. Fica a dica. E Fabrício que está aí nos bastidores, que pense na cerveja, né? Pense na cerveja de picão. Gente, mas tirando as brincadeiras de lado, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar acompanhando o Raízcast. E mais uma semana que a gente traz assuntos relevantes para a nossa sociedade, para a comunidade em geral. E esperamos você daqui 15 dias, às 19 horas, no canal do YouTube da FETAG, para acompanhar mais um tema, mais uma experiência de vida legal que a gente vai trazer aqui no Raízcast. Um abraço para ti, boa semana e até daqui 15 dias. Até lá.